Alô, amigos do PodTop. Quem não estuda a história está condenado a repetir os mesmos erros no presente e no futuro. Então hoje a gente vai conversar sobre umas questões históricas aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente sobre os índios que lutaram na Segunda Guerra. Por isso eu convidei um grande amigo meu que eu conheci, primeira vez eu estava na faculdade, ele chegou falando, você já conhece o Sindicato de Jornalistas? Que é o Geraldo, nosso grande amigo, história referência, foi muitos anos servidores da FUNAI, foi jornalista, ainda foi do sindicato e também conhece como ninguém a história dos índios que lutaram na Segunda Guerra e até dos pracinhas que moram aqui, né, Geraldo? Tudo bom? Mesmo, tudo tranquilo. É um grande prazer estar aqui com vocês aqui e poder contribuir uma minha pequena parcela para a sociedade. Você é daqui de Campo Grande? Onde você nasceu? Não, eu nasci em Aquidauana. Nasci em Aquidauana e vim para cá, para Campo Grande, já na adolescência, né, para estudar, fazer o segundo grau e acabei servindo no Exército, né? Entrei no Exército e saí. Aí, quando eu saí, eu já fui trabalhar no Correio do Estado. Puxaram você lá no Exército? Como é que você foi? Como é que você entrou? Não, é porque eu fazia fotografia, já havia trabalhado antes em jornal, sempre me interessou, né? Em Aquidauana? Em Aquidauana. Como é que era Aquidauana quando você era pequeno, adolescente? Olha, Aquidauana era uma cidade pequena, assim, onde a sua diversão era ir no rio, era pescar, né? Tomar banho no córrego, né? E ir para fazenda final de semana, né? O pessoal da fazenda vinha para a cidade, e o pessoal da cidade ia para fazenda, para chácara, né? Que legal. E você veio pra cá pra estudar ou pra servir o Exército? Ou foi uma coisa Não, pra estudar, né? Pra estudar. A questão do Exército foi que eu não consegui escapar mesmo. Lá Aquidauana, como é que era? Tinha muito... E as questões das aldeias, como é que era? Não, sim, quando você era mais novo? Era assim. Era bem aquela coisa de você... Tinha... A Aquidauana, ela tem 8 aldeias em volta dela. São, na maioria, terreno. E ela é uma cidade, tem muita questão que as pessoas falam que o índio não gosta de trabalhar, mas todas as cidades, como Nioaque, Miranda, Aquidauana, entre outras aí, nós temos aí, os índios em volta da cidade sempre produziram frutas e verduras. Certo? Nos últimos anos, quando começou a aparecer os supermercados, aí sim, eles foram diminuindo. Mas antes era roça. Você tinha milho, você tinha manga, você tinha goiaba. Agricultura familiar. Agricultura familiar. E a FUNAI, na época, até investia em algumas coisas, né? Com semente, e hortas mesmo, né? E eles... os índios foram os grandes provedores dessas cidades, em termos de pequenos animais, né? Galinha, porco, carneiro, né? E verduras e frutas. Eles vendiam tipo em feira, assim? Tinha um mercado a céu aberto? Tinha, lá em Aquidauana. Lá em Aquidauana tinha uma feira bem próxima à minha casa ali, que a gente chamava Feira do Índio, né? A gente sempre teve. E era na subida lá pro bairro Alto, né? E tinha um mangal perto lá e o pessoal vinha, né, num caminhão, um Mercedes-Benz, eu me lembro, vinha um monte de gente, vinham naquele caminhão, desciam lá na feira, né? E era, acho que distribuíam todas as verduras lá, aquelas coisas que traziam, né? Que essa época tinha armazém, não tinha mercado, né? Não, tinha armazém. Meu pai tinha armazém, meu pai era dono de um armazém, né? O que vendia no armazém? O armazém era arroz, feijão, sal... não tinha nada de verdura e fruta, não existia essas coisas. Isso só começou a aparecer depois da implantação dos supermercados. Grupo Pão de Açúcar. Não, mas aqui começou com Soares, né? Aqui em Campo Grande, Soares. Lá em Aquidauana era a Casa Portuguesa, que era o maior que tinha de lá, né? Que era um dos portugueses. Lá tinha de tudo, menos frutas e verduras. Quando você era pequeno na Aquidauana, você já encontrava os veteranos da Segunda Guerra? Porque lá... Não. O que me chamou a atenção em Aquidauana foi o fato no desfile de 7 de setembro, né? Sempre tinha desfile de 7 de setembro, a gente estava num período de ditadura, Já né? era ditadura? Sei lá. Na ditadura. E eu via
alguns índios fardados e com medalhas no peito. Isso eu ficava até curioso, né? Vinha o expedicionário aqui, sempre me chamava a atenção. Sempre aquele grupamento atrás, branco, negro e índio, lá atrás, né? Sempre todos fardadinhos, com boinas e com umas medalhas, né? E sempre o que eu achava mais ou menos estranho é que às vezes acabava o desfile, eles ficavam pelos bares, né? E muitas vezes bebiam até cair. Aí o exército vinha, tinha um jipão, né? Vinham os caras, pegavam aqueles índios, pegavam aqueles ex-combatentes, colocavam no veículo, ou levava para o quartel, ou levava para a casa dele, e os índios levavam para a aldeia. Isso daí, o cara falava, mas é alcoólatra. Não é. Isso chama-se trauma de guerra. Eu entrevistei alguns ex-combatentes e a pior parte da vida deles era na época de festa junina, quando tinham fogos. Muitos deles se escondiam dentro de guarda-roupa, embaixo da cama. Eles eram homens traumatizados. Por mais fortes e corajosos que fossem, eles ficaram com trauma, chama-se trauma de guerra. Você acha que eles até bebiam até cair assim? Muito. Porque lembrar, sempre 7 de setembro ter que lembrar tudo era doloroso para eles? Não, é o pós, né? O pós do desfile, eles conversavam com os colegas ali, lembravam, né? E as lembranças, por mais que você queira trazer uma lembrança boa, sempre aparecem umas lembranças ruins, né? Como o Aurélio Jorge falava, era muito difícil para ele, porque ele saiu dali de Aquidauana. O Aurélio Jorge era um índio terena, né? Ele saiu de Aquidauana ali, foi para Itália, viu neve, caçatilho, falava gelo, né? Eles não tinha como entender aquilo ali. Como que os índios foram parar na Força Expedicionária? Eles serviam, eram convocados? Então, na realidade é o seguinte, a grande maioria dos índios que foram, né? Eles serviam em Aquidauana. Às vezes faziam tiro de guerra, né? Ele vinha para a cidade, saía do Bananal, vinha para a cidade, se alistava e entrava. Ele queria melhorar, não tinha emprego, né? E muitas vezes era assim, para não ser discriminado, ele nem falava que era índio. Nunca não tem um ex-expedicionário que falou, eu sou índio. Não, porque o negro e o índio, desde aquela época, já era muito discriminado, né? Então, o cara moreninho, 6:30 da tarde, ele já ficava caladinho no canto dele, vou servir, vou... o índio que era um pouquinho também mais escurinho, você tem parente japonês, tem parente... Então, ele era muito retraído, né? E ele ficava muito quieto, né? Até porque, se ele fosse falar que ele era índio, ele não poderia servir. Você acha que eles cortavam? Não, porque a lei dizia que não pode servir. Ele é parcialmente incapaz. Até hoje, assim, né? Uma parte, né? Mudou muito. Se bem que quando eu servi com Cadwell. Então, de uns tempos para cá mudou a lei, né? De uns últimos 30 anos, ela vem mudando. Não é que a lei não mudou. O exército foi flexibilizando, né? Porque a lei diz que ele é parcialmente incapaz. O índio, ele pode votar ou não pode votar. Ele pode servir ou não pode servir. A escolha é dele. A lei diz essa facilidade. Então, para evitar problemas, o exército não queria índio lá. Se o cara se autodeclarasse que era índio, ele falava, não quero você aqui pensava. não. Então, eles serviam para melhorar a vida, né? Sim. Até hoje, assim, né? O pobre vai servir para uma ascensão. Eu estava te dizendo ali, o seu Feliciano Espinosa, ao Paraguai, ele saiu de Sangapuitã, foi para Ponta Porã. Ele está vivo ainda? Não, já faleceu. Como que é a história dele? O Feliciano era um paraguaio, né? Que tinha 11 irmãos, né? Para melhorar de vida, ele saiu para servir no 11 RC lá de Ponta Porã, né?
Entrou, chegou à tarde. Era confusão isso aí, porque ele era paraguaio, não tinha documento, só foi lá, listou Foi lá, se alistou. Anota no caderno e ele tá dentro. Se alistou e no outro dia ele foi mandado pro Rio de Janeiro. Sabe? Pra embarcar pra Itália. E um mês depois ele tava lá na Itália. Ele nem sabia falar português direito. Né? Aí que ele encontrou os outros amigos, porque principalmente do Mato Grosso do Sul, os nativos, você já nasce falando castelhano, né? Ou você fala o português e o espanhol. Então você tem um castilho no meio, de Opará, que é misturado, tudo junto e misturado. Então a fronteira você tem boliviano, você tem paraguaio, você tem... Você chegou a conversar com ele? Com Feliciano, não. Feliciano, não. Feliciano, mas será que ele conta mesmo desses espantos de quando ele viu ele tava indo pra guerra? Não, mas outros jornalistas conversaram. Tem jornalistas do Paraguai, amigos meus, que chegaram a conversar com ele. Que ele faleceu. Você falou que esse quartel de Aquidauana, que é o nono, é o de engenharia, né? 9º Batalhão de Engenharia e Combate. Parecia a Legião Estrangeira, né? Era a Legião Estrangeira. Ele tinha índio, ele tinha descendentes, filhos de Okinawano. Né? Os japoneses mesmo também. Okinawano. O Okinawano ele se coloca ao lado do japonês. Ele não se considera japonês, né? Que é mais moreno. Ele é mais moreno, mas... Então, ali você tinha índio, você tinha negro, você tinha descendentes de alemães, você tinha descendentes de suíços. É mesmo? Né? Árabes. Aziz Salamene serviu lá em Aquidauana, tem nome de rua. Né? 9º Batalhão de Engenharia e Combate, né? Sabe? Então era uma legião estrangeira, onde todo mundo falava um monte de língua, comia um monte de comida diferente, mas ao mesmo tempo eles estavam construindo pontes e limpando estradas lá na Itália para os americanos, né? Porque os brasileiros iam na frente, não o americano que vinha depois. Fazer a logística da engenharia. O seu Aurélio Jorge mesmo e o seu... o outro baixinho lá que era... O Otacílio era atirador. Eu conversei com 5, 6, né? E o Aurélio Jorge, ele falava que tinha um medo da chumines, né? Que era quebra-canela. Que você pisava nela, principalmente na lama? Não, na lama não, na neve. Sim. Você pisava, aquilo explodia, arrancava a sua perna. Não matava, era só não pra matava, alejar. arrebentava, deixava aleijado, deixava todo mundo, né? E índios que ficaram feridos, ficou seu Irineu Mamed, seu Leão Vicente, que ficou surdo, né? O Belisário também, todos eles sofreram trauma de guerra, né? Todos eles foram, mas o maior medo era as minas dos alemães, né? O seu Otacílio Teixeira, que era mais ou menos um mestiço, né, entre negro e índio, era atirador de .30, ele ia no half track. Não adianta falar, half track é aquele carrinho com as rodinhas na frente e a lagarta atrás. Lagarta atrás. Ele era atirador de .30 lá. Só que ele não gostava, né? Ele ficava no... Tem essa coisa de que na guerra, no militarismo, todo mundo é igual, mas tem casta lá do mesmo jeito, né? Tem. Os construtores, né, que eram do 9º Batalhão, eles sempre iam na frente. Eram os soldados, os cabos soldados e sargentos, né? Sempre iam na frente tocando, limpando a estrada lá e vendo. O que deixava eles assustados era a quantidade de corpos, de gente morta, de despedaçada. Isso assustava muito. Aí que o Aurélio Jorge, né, grande Aurélio Jorge, falou... Isso é uma gurizada de 18 anos, 18 anos. Né? E ele me falou uma palavra... Na realidade, a entrevista que eu fiz com o Aurélio Jorge, eu fiz em português, mas como ele não se abria muito, eu pedi para ele falar na língua dele e minha mulher, que é índia terena, foi traduzindo. E aí ele falava bastante. Aí ele quase chorou, os olhos dele encheram de água, ele ficou muito emocionado, porque ele podia falar daquela maneira que ele sentiu lá, né? E aí ele foi conversando e ela foi traduzindo para mim e ele disse, e aí que surgiu a palavra Vucapanavo, que deu origem a um artigo no ano em fevereiro de 2000, que eu escrevi para a revista Leia,
né? Que Vukapanavo significava vamos em frente, precisamos avançar, apesar do sofrimento, do que ele via, do gelo, né? Das condições, da comida, né? Eles tinham que seguir em frente, porque ele falava que eles, os americanos, né, precisavam deles. Deles quem? Dos brasileiros que construíam ponte e limpavam estradas. Ficava cutucando as minas para explodir. Morreu bastante soldado daqui? Lá? Não, por incrível que pareça, não morreu. Morreu, eles encontravam um corpo de gente civil, né? Gente civil, alemães e então americanos. Voltou bastante para cima dos que foram daqui? Voltou muito? Voltou bastante. Quase todos voltaram aqui. Voltou. Não teve. Me parece que teve 1 ou 2, 3 índios lá que morreram lá, mas assim, eu não consegui identificar eles, né? Porque é um trabalho muito complexo, né? O cara fala, fulano de tal, vamos pegar Aurélio Jorge, né? Aurélio Jorge. Aí eu tenho que falar, Aurélio Jorge é o nome mais simples, né? Que tem. Aí eu vou no livrão. No livro é um livro do Exército, onde tem 26 mil nomes Todos aqui. A força expedicionária inteira. Toda a força aqui. Aí eu vou lá. Aí eu procuro Aurélio. Vejo se tem. Não tá. Aí o Jorge. Nome de guerra dele. Jorge. Ah, Jorge tá. Aurélio Jorge. Né? Aí, soldado, identidade, número tal, né? Embarcou no dia 2 de julho de 1944. Retornou no dia 15 de 5 de 45. Ele reformou no dia... O Exército tem tudo isso, mas ele não tem... O Exército não tem como te falar que ele é índio. Ele não fala. Ele fala que é um cidadão brasileiro que foi lá e lutou na Segunda Guerra. Agora, você que tem que descobrir... Você fez essa pesquisa para encontrar quem era indígena ou estava fazendo o catálogo, pesquisando os pracinhas? Como é que foi que deu início à pesquisa? O início da pesquisa, na realidade, foi assim. Eu tinha essa curiosidade por causa desses índios que eu via no desfile lá em Aquidauana, que caíam bêbados na rua lá e eram levados, né? E em 1985, quando eu trabalhava aqui no Correio do Estado, né? Isso é antes de você ter ingressado na FUNAI, né? Isso, antes... Não, eu já estava na FUNAI. Já? Já estava na FUNAI. O ministro lá, da Educação, ele chamou ele queria que apresentasse lá no desfile de 7 de setembro os índios, né? E daqui de Campo Grande foram 3 índios daqui. Lá para Aquidauana? Não, foram lá para Brasília. Brasília, era na época do Sarney, né? Aí foram para a guerra lá, para o desfile foram o seu Leão Vicente, o seu Belisário e o seu Irineu Mamed. Todos já estão falecidos, né? E o tradutor deles era o seu Maurício Pedro, né? E aí me despertou a curiosidade. Só que pesquisa demanda tempo e recurso, né? E aí você vai acabando, você faz as matérias, você faz as coisas, né? E você tem esse problema também de não ter, né? Como identificar o índio. Você identifica depois que se a família fala, meu avô era... Por exemplo, eu passei anos atrás de um falava, o seu Otávio Matichua, que é índio Cadió, ele participou da guerra. Ele foi lá. Tá, eu fui lá. Procurei no livro, não tava. Tem um outro sobrenome. Aí fui descobrir no 9º Batalhão de Engenharia e de Combate que ele realmente aposentou como 3º sargento. Né? Mas ele serviu lá naquele período, mas ele não foi. Né? Ele fez o curso no Rio de Janeiro, né? Em algumas cidades que você fazia um curso de 1 mês, um curso de 1 mês para ir para a guerra, né? Ficava lá na Praia Vermelha, provavelmente. Não, e tinha outras cidades, né? E aí você voltava para ficar... Depósito pessoal, chamava. Você ia para o depósito pessoal. DP. Aí, DP. Aí no depósito pessoal o cara falava, montou um batalhão lá no Rio de Janeiro, 11 RC. Tá faltando dois cidadãos. Pega lá de Aquidauana, ou pega lá de Ponta Porã,
ou pega de Bauru, e aí ia montando os batalhões para o embarque. De onde teve mais índio foi o batalhão de Aquidauana ou teve de outras cidades daqui? Não, na realidade, eles se alistaram em Aquidauana, né? Se alistavam em Aquidauana, né? Alguns se alistavam em outras cidades, né? Lá de Ponta Porã teve? Ponta Porã. Aqui, por exemplo, tem o caso do seu... esqueci o nome dele. Ele daqui nasceu em Rio Brilhante. A mãe dele nasceu nessa reserva que eles retomaram há pouco tempo. Marangatu, Laranjeira. Né? A mãe dele era dali. O pai dele era capataz de fazenda. Isso daí há 100 anos atrás. Ele se alistou em Rio Brilhante e veio para Campo Grande. Em Campo Grande, ele chegou aqui e no outro dia embarcaram ele para Itália. Também? Também. Né? Então, não tinha muita coisa, não. Né? O seu Quevedo. Quevedo. E ele só foi... O Quevedo, por exemplo, ficou um tempo lá, voltou e deu baixa. Ele ficou com trauma de guerra. Tanto é que ele voltou, o primeiro emprego que ele trabalhou ali na Boca do Lixo, né? Na Boca do Lixo hoje, né? Nem falar, mas ele trabalhou ali como ajudante de alfaiataria. Aí ele não aguentava ouvir o barulho da cidade. Aí um amigo dele falou, tem um emprego numa fazenda. Ele foi para uma fazenda. Né? Aí outro amigo ofereceu um outro emprego para ele. Tem lá na Noroeste, o Noroeste está contratando. Ele falou, eu só quero ir se for para as turmas. A turma era onde... aqueles distritozinhos onde não tinha ninguém queria ir para lá. É lá que ele foi. Ele passou a vida inteira ali, longe. De barulho, que ele de barulho, de tudo. Ele foi pegar na arma 30 anos depois, que ele foi pegar numa arma para matar um porco. Ele já estava lá no Carandazal, lá em Miranda, né? Para matar uns porcos do mato lá, porque ele estava totalmente traumatizado. E ele nunca falou que era índio, ele só falou que era filho de indígena. Há cerca de 10 anos atrás, quando eu conheci ele, que eu insisti ele, eu falei, mas o senhor nasceu onde? O senhor é de onde? Quem que é sua mãe? Quem que é seu pai? Né? Porque o jornalista é curioso, né? E se deixar, ele disseca a pessoa mesmo. E aí ele chegou, e ele acabou casando com uma índia lá de Toné, né? Ele acabou, e aí eu perguntando para ele falou, não, realmente, minha mãe era uma índia Guarani, né? Só que na época eu não ia falar que eu era filho de índio, porque ninguém ia me aceitar, eu ia chamar o quê? Né? Os pracinhas que você conheceu, que você conversou, Geraldo, todos tinham algum tipo de trauma? Todos desenvolveram trauma, muitos deles desenvolveram. Vamos ver se... E às vezes Aí era o mesmo para os índios e para os brancos, ou para os índios ainda era diferente? Não, assim? era a mesma coisa. Era barulho. Não, são vários Eu tipos. acho que também problema de comportamento, relacionamentos também. Acho que ocorre, né? Até a própria família. A família tinha que ter muita paciência, né? Muita gente. Porque o cara já veio assustado. Imagina você andar num campo minado com gente morta do seu lado o dia inteiro, ficar sem comer, né? Ficar sem dormir no meio de gente morta. O seu Tacílio, mesmo, ele falou que ele quase não dormia, porque ele atirava nos alemães. Aí ele ficava em cima do Half Track lá, atirando a ponto .30, no final ele já nem... sabia quem que ele tinha acertado ou não, né? Era só mecânico. Ele era mecânico, pelo rumo, né? Ô Vinícius, não tem microfone pra você aí não, né? Eu tenho? Não, eu queria que você falasse você também. O Vinícius, nosso diretor, também pesquisou muito tempo essa questão dos pracinhas daqui. Você também notava isso, a questão do estresse pós-traumático neles? O trauma é muito Mas grande. acho que não vamos escutar você daí, Vinícius. Esse aqui não pega. Vai conversando, eu vou acertar. Por incrível que pareça, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate, ele não lista os índios lá, né? Mas os caras se alistaram lá, né? Eles se alistaram lá, mas eles não... Mas é que não tinha virado uma coisa, falou, os índios na Segunda Guerra, isso aí foi depois, né? Eles... Não, eu comecei, o pontapé inicial foi em fevereiro de 2000, né? Sim. Que eu comecei a fazer essa questão, com essa matéria que eu escrevi para a revista Lei, o tal do
vou capanar, porque na realidade eu queria contar a história deles ainda em vida, né? Mas é muito complicado, porque hoje em dia no Brasil você faz as coisas e Mudou alguma coisa esses índios, eles têm servido? Só ganhou a aposentadoria, mudou nada. Não. Eles conseguiram receber alguma coisa Ah, 30 anos depois, ah, em 1980. Antes eles não receberam nada. uhum. Nada, eles voltaram, foram para casa e foram trabalhar, se viraram para trabalhar. Não tinha benesse nenhuma, não. Né? E aí eu tô conseguindo, tentando... Enquanto o os nome brancos, né? Os filhos podiam estudar em colégio militar, podia ir pro IME, pro ITA, só pra ser filho de pracinha, né? Exatamente. O nome do negócio lá que eu te falei tá aqui, ó. Mokoku Oti. Ou seja, A armadilha. mina que quebra. A Chumines lá. Chumines, Mukokoti. Mokoku Oti. Né? É a armadilha. Na realidade, chamava de armadilha. Teve? Pracinha aqui que voltou, aleijado? Olha, assim, que eu me lembre, não. Não, assim, mas em outras partes do Brasil teve. Já vi. Teve gente sem perna, sem braços, enche. Eu comecei a escrever a história, mais ou menos, dele e foi pontuando essas questões em terreno, que eu gostaria que preservasse, pelo menos, essas coisas deles, né? Principalmente... Você vai escrever um livro sobre isso aí, não, Eu João? pretendo, mas é muito complicado hoje fazer um livro. É nada, põe na Amazon lá, ué. Escreve e coloca lá, independente. Eu acho que eu vou começar a mexer com isso agora, a partir do ano que vem, dar uma sentada. Você até faz a diagramação por lá, maravilha. Ô, Vinícius, você tá online aí? Então, sim. Então, e você, o que você sentiu quando você entrevistou? O Vinícius também entrevistou vários pracinhas aqui de Mato Grosso do Sul. Eu foquei não aos indígenas, né? Uhum. O pessoal daqui de Campo Grande, você conhece, inclusive. Uhum. Acho que além do trauma, a gente tem que somar o trauma com a questão de que todos eles falam o seguinte, que no momento que eles pisaram no Brasil, o cara ganhou a baixa. Exatamente. Foi literalmente no momento. O cara foi lá, guerreou, tudo. Na hora que ele veio aqui, pisou, o exército deu a baixa para ele. Então, acho que é muito importante falar do não reconhecimento que esse pessoal teve por parte do Brasil como nação e como Estado. O Estado em si abandonou eles, né? Eles foram abandonados pelo Estado. Né? Aí 50 anos depois fica rendendo homenagem quando já tá velhinho lá. Mas rende homenagem para aqueles que continuaram no exército. Que virou nome de rua. Os generais. Agora, aqui você tem o seu... esse é Aurélio Jorge, esse é o seu Quevedo, esse daqui é o Tertuliano de Almeida, né? Aí, ó. Eu orgulho disso daí. Esse daqui que eu te falo, que é a questão de... Isso chama-se patriotismo, né, cara? Porque são pessoas que... Olha o seu... O Tacílio Teixeira, o dono da Ponto 30, né? Ele nasceu em Pederneiras, em Miranda. Ele foi lá para Miranda entrar só para fazer alistamento lá, achou que não é mais do jeito que ele foi lá, pegaram ele, não voltou mais. Teve essa questão, eles voltaram lá da Europa, já ganharam o pé na bunda. Não, exatamente, e não arrumaram emprego, não arrumaram nada. Além de estar, por exemplo, o Quevedo, ele foi trabalhar num auxiliar de alfaiate aqui, sabe? Ele não aguentava, ele ficava... O Aurélio Jorge, ele foi trabalhar na roça, sabe? O pessoal, o seu Irineu, o seu Belisário, o Léo Vicente, eles trabalhavam na roça lá, tiravam o sustento do provedores de família da terrinha deles lá que eles tinham. Aliás, a terra do Estado, né? E ainda tem, hoje em dia ainda tem algum deles vivo? Não tem mais. O último que tinha era o seu Aurélio Jorge. Morreu com 90 e poucos anos, né? 96, 98, alguma coisa assim. 96. E agora tem os outros que ainda tem. O Estado tem hoje quatro combatentes vivos.
seu André Ragauso, Justiniano, seu Agostinho, que é o caçula, com 96, Uhum. né? E tem um com 102. Deixa eu ver aqui. 102 anos, 102, sabia? vai fazer 102. Cadê o... Como que... E nenhum desses pessoal dos pracinhas, nenhum seguiu carreira no exército, Geraldo? Olha, teve um aqui que é o... Não, dos passinhas não, mas teve um que você falou ficou... Porque assim que ele chegou e botou o pé no Brasil, eles foram ganhar Baixa né? mesmo, né? Agora, quem estava enganjado, por exemplo, Ah, Venceslau Ribeiro, ele chegou até o segundo sargento. segundo sargento, né? Ele era de Newak, da aldeia Brejão, Ah, ele aposentou no exército? aposentou no exército, Uhum. então ele já era enganjado. Mas aqueles que se alistaram Que deu a idade, eles foram se alistar, né? Era o exatamente. efetivo. Esses só serviram lá e voltaram. Né? Hoje vivo nós temos, que vai fazer aniversário dia 30, o senhor André Ragauso, que mora em Jardim, né? Vai fazer, ele vai completar 100 anos, né? Nós temos dia 12 de dezembro, o senhor Justino Pires de Arruda, vai completar em Ponta Porã 102 anos, né? E o senhor Januário Antunes Maciel, em Dourados, vai completar 100 anos. E tem o caçula, o seu Januário faz dia 10 de janeiro. E no dia 7 de maio, o nosso caçula, Agostinho Gonçalves da Mota, que vai completar 97 anos. E aí você falou que você encontrou. Primeira vez que você viu eles foi por causa desse desfile de 7 de setembro, Sim. né? Essa coisa do alcoolismo era uma coisa que acompanhava eles? Não só os índios, como os Sim. brancos também, a maioria deles, né? Eles bebiam muito. Eu acho que a bebida na época era uma fuga, né? Fuga para esquecer os traumas que eles passaram lá, né? E não só os como é que se diz? Os índios, né? Mas os brancos em si, até as pessoas com mais patente, voltavam traumatizados, sim. Traumatizados. É a mesma coisa, como eu já te disse. Você passar num campo minado, você sabe que aquilo ali vai explodir e vai te matar. Se passar do lado de corpo de pessoa despedaçada, com o intestino para fora, né? Entre outras coisas. Tem muita romantização de guerra, a gente vê, né? Que o povo fala Não, guerra. tem os filmes. O americano romantizou a guerra, né? Ele fez um romance em cima da guerra. Os vencedores escrevem a história, né? E ele romantizou, ele queria colocar uma coisa bonita. Heróica. Heróica, porque para tirar a quantidade enorme de gente que ele matou, né? O prejuízo humano que foi, né? Né? E a questão também até de que parece que romantiza até a questão da, hoje em dia, a polícia que fala que vai ter guerra, um combate no morro, né? A tropa de elite, que é militar. O povo não imagina o que tem quando você atira na pessoa. Essa questão aí já vem da militarização, né? A militarização que vem de uma época de militares no poder que criou-se a força da polícia militar, né? A polícia militar, ela foi reforçada no período da ditadura. Então o exército não podia bater, ele mandava a polícia militar bater, né? E a polícia civil era desse tamanhozinho, né? Uhum. Hoje em dia que ela tem mais ou menos equiparada, né? A polícia militar, mas ela não é tanto, não. E quando você começou no jornalismo, que você tinha saído do quartel, você foi parar no jornalismo, foi como isso aí? Não, na realidade eu já tinha trabalhado em Aquidauana, eu gostava muito, né? De escrever matéria, escrever poesias, né? E eu sempre gostei muito de fotografia, né? Uhum. E até no exército mesmo fiz muitas fotos, né? Né? E eu gostava. E eu conhecia um monte de gente, né? Nesse período todo aí. E dentre as pessoas que estavam no exército lá tinha o Laureano. Segundo? Laureano Segundo. O Laureano era colega, nós nos conhecemos, né? Ele era da comunicação. Eu, na realidade, entrei na 4ª DC para servir de oficial da R2 e acabei no recruta. No 11º
Batalhão de Reconhecimento Mecanizado, a tropa de elite da 9ª Região Militar. E a partir daí, quando nós saímos, demos baixa, né? Que nos encontramos, final de ano, sempre Mas fazendo ficou um foto. ano só? Fiquei 10 meses, que nem chegou um ano. Aí o Loreno falou, ó, vou voltar a trabalhar. Onde você vai trabalhar? No Correio do Estado, vamos lá. Ah. Você sabe escrever? Eu falei, eu tenho datilografia. Né? Nessa época eles pegavam jornalista igual pegava pra CBZ também, no laço ali. Aí eu falei, mas eu gosto mais de fotografia, né? Não. Aí chegou lá, era assim, pra ser fotógrafo era R$500, pra ser jornalista era 1.000. Eu falei, eu vou ser jornalista, né? Mas é melhor, né? E aí Você teve que fazer algum teste? Como é que Sim, foi? o primeiro teste foi com Ordonez, Echeverria. Ordonez sentado ali, era uma redação um pouquinho maior que essa aqui, é igual daqui assim. Sentado de um canto, Antônio João. Onde era o Correio do Estado dessa época? Na 14 de julho. Antônio João, Esther, seu Júlio da Silva, grande professor de jornalismo. Júlio da Silva. Aí do outro lado, o Ordonez, né? Já tinha uns outros meninos lá. E aí ele mandou ver um texto rapidinho, fiz lá. Aí dali pra fora, aí no outro dia, eu comecei no outro dia já. No outro dia já me mandaram pra delegacia. Aí eu vinha... Fazia na polícia, na central? Como é que era fazer jornalismo policial? Isso é o que a gente tá falando, que ano, geral? Isso em 1980, 79. 79? Ditadura comendo pau também. Né? Não podia falar nada, né? E aí eu vinha a pé, lá da 14, né? Perto da Maracaju, a pé até aqui na 26 de agosto. A central ali onde é o Bombeiros hoje. Onde é o Bombeiro ali. E ali eu fui conhecer os delegados. Central tinha uma veraneio, 3 policiais e um delegado. Nenhum delegado era formado. Nem um inspetor, o escrivão tinha datilografia. Nossa, o resto era tudo nomeado também. O resto era tudo assim. Você quer trabalhar? Tem um serviço lá na delegacia. O que você vai ser? Você vai ser carcereiro. Então tá. Toma um revólver, toma um documento. Geraldo, o que era o crime nessa época? Já tinha o jogo do bicho? Tinha. Tinha tráfico? O que era? Era só furto? Tinha. A maioria tinha o jogo do bicho. Era como sempre. Não se falava nele. O tráfico era muito pouco, era questão só da maconha mesmo. Né? E era nas periferias? Assim? Era longe, era aqui na Inhanhá. Era aqui na Inhanhá. Assaltos, raramente, o que tinha mais era crime de mando mesmo, né? Como assim? Crime de mando. O fulano mandou matar o Beltrano. Pistolagem? Pistolagem, já tinha muito. Era questão de terra, questão de desavença política, questão de... Era a Justiça 44. A justiça era sempre. Mas teve alguns crimes assim, escapou. Eu, por exemplo, fiz uma matéria, eu achei interessante. Né? Interessante não. Era uma matéria triste, né? Porque eu estava voltando da faculdade, eu fazia faculdade no Dom Bosco. Aí eu morava na 26, que era perto da delegacia. Tava voltando ali. Você estava estudando o quê? Eu sou formado em pedagogia. Aí eu tava voltando da faculdade, passei na delegacia. Passei para dar um oi lá, né? Eu ia pra 26, morava na 26. O cara falou, tem um crime ali na Maracaju. Era Maracaju com a Calógeras. Naquele posto de gasolina. Já tinha um posto lá. Aí, o que aconteceu? Um mendigo matou uma moradora de rua lá. Então vou lá. Trouxeram os dois, a mulher foi pro IML, e aí acabou ficando ali. Acho que o delegado era o Alair Fernando das Neves. Eu não estou lembrado, é um dos primeiros delegados formados, eu acho. Eu não sei se já tinha sido nomeado, eu não lembro muito bem. Bom, enfim. Aí, no outro dia cedo, eu cheguei para conversar com o cara já tinha sido autuado em flagrante, né? E eu falei, mas por que você matou a mulher? Eu fui lá na cela conversar com ele, né? Poucas pessoas entravam para conversar com o preso. Eu, um jornalista, era muito curioso. Entrei lá, por que você matou? Não, ela foi minha ex-mulher. Sua ex-mulher? Aí ele contou que ele era um
dono de uma empresa em Jaú, no interior de São Paulo. A mulher traiu ele com um amigo dele. E ele matou o amigo dele e saiu atrás dela. Ela escapou. E ela rodou o Brasil inteiro. Ele rodou atrás, gastando todo o dinheiro dele, gastou tudo, acabou com tudo. E ele ficou sabendo que ela estava em Cuiabá, né? E ela tinha vindo para cá. Aí ele veio de Cuiabá para cá. E ali na Calógeras com a Maracaju, era a situação da boca do lixo que a gente chamava. Tinha umas né? pensões ali, as pensõezinhas, uns barzinhos ali. E ele encontrou com ela, chegou, chamou ela voltou e ele foi lá e esfaqueou ela, meteu a faca nela. Mas os Foi dois muito praticamente andarilho. Os dois praticamente andarilho. E aí eu escrevi a minha grande matéria no Correio do Estado. É uma das coisas, né? Eu sempre fui muito... Eu sempre tinha um olhar diferenciado sobre essas coisas, né? Por exemplo, eu fui para Porto Murtinho cobrir a cheia lá. Tinha bastante. Aí fui cobrir a cheia. Aí eu tô conversando com o cara. O que você tá fazendo aí? Tô levando sapo ali pro pessoal do Paraguai. Mas que você tá levando sapo? Sapo? Sapo. Ele falou assim, eles compram cururu. Compra cururu. Aí eu falei, mas por quê? Tem uns alemães lá que não sei o quê. Aí eu acabei fazendo uma matéria, contrabando de couro de sapo. Couro? Contrabando de couro de sapo via Paraguai para Alemanha. Ô, louco, meu. O cara contrabandeava couro no de Correio sapo do pra Estado. fazer o quê? Não tem nem ideia do que eles faziam. Porque eu acabei não terminando a matéria, né? Acabei não terminando a matéria e... Não terminando assim. Não voltei mais, né? Sim, entendi. Fiz a matéria lá, o contrabando de couro de sapo, aí ficou cobrado das autoridades, né? De quem de direito, né? Mas aí não teve muita resposta, não. Eu tinha até colocado aqui, onde que era? Coloquei aqui. Foi no dia 30 de junho de 1983, saiu na geral, contrabando de couro de sapo. Barbaridade. Então, aí um grande incentivo que eu tive dentro do Correio do Estado foi o professor Barbosa. Então, Geraldo, a gente tá falando do Correio do Estado e também a gente pode falar que é porque os três já trabalhou aqui lá. O Vinícius também, né, Vinícius? Mas o professor Barbosa sempre foi um grande incentivador das questões históricas. Muito com ele. Eu aprendi muita coisa. Ele tinha livros e ele gostava. Uma vez eu fiz uma matéria sobre os 100 anos do Tratado de Paz e Amizade dos Índios Guaicurus com a coroa portuguesa. Nossa, foi um negócio fantástico. Foi aí que eu comecei a assinar matérias no Correio do Estado. Porque até então era um tabu, ninguém assinava uma matéria. Foi a partir dessa matéria, uma dessas matérias que eu comecei a assinar. Eu fazia as matérias mais interessantes possíveis, né? E ele sempre incentivou, principalmente essa questão histórica, né? Muito, dava realmente assim uma visão melhor pra gente. Como que você viu a evolução de como que a imprensa trabalha com a questão dos índios aqui, né? Muitas vezes o jornalista que tá ali não entende muito e coloca termos, não coloca termos. Como é que você vê? Outros são bem sensíveis, aliás, a grande maioria é bem sensível ao tema. Né? Essa questão da sensibilidade é uma coisa. A gente tem que separar bastante coisa. Eu acho que o jornalista, ele não é o todo-poderoso, né? Ele tem que aprender, ele tem que estudar. Para você falar sobre o índio Terena, vai estudar um pouquinho, pega um texto, vê de onde que veio, onde que está. Porque não se resume em cima tem um release, tá acontecendo tal coisa. Eles querem uma coisa muito rápida. Mas se ele estudar um pouco, ler, pelo menos, né? Pesquisar. Ele não precisa pesquisar, ele lê, pegar uma questão ali. E hoje você tem o Google ali, você tem um monte de coisas aí que você pode fazer. O cara vai falar sobre o índio, fala Aquidauana. Ninguém coloca a quantidade de índio que tem Aquidauana.
Ninguém Vale de Iniuá, Tem que quantos? tem 22 municípios. Ó, o estado, nós estamos um estado que temos 22 municípios que têm aldeias indígenas próximo a 18 a 20 quilômetros da cidade. Sabe, ninguém fala isso. O cara fala, o conflito. Essa questão do conflito sempre existiu. Né? Em 1958, eu estava pesquisando lá, uma pessoa que me ajudou muito nessa questão também, foi até nos fins do dia dele, foi o Júlio da Silva, né? E eu pesquisei, ele me mostrava e orientava. Teve um deputado aqui que queria tirar a terra dos Caduel para dividir, para vender. 58? Sabe? No DN, provavelmente. Olha, não sei. Mas o cara teve um projeto na Assembleia lá, Legislativa de Cuiabá, que ele queria que a terra dos índios fosse dividida para a população. Ou seja, no Brasil é isso, né? O negócio é levar vantagem em tudo. Faça como eu, leve vantagem em tudo, seja bonzinho. Né? Então o cara que fala assim, meu avô, essa fazenda é do meu avô. Seu avô nada, seu avô grilou. Se ele não grilou, seu pai grilou. Você recebeu a terra de graça. Essa terra aqui era uma terra devoluta. O pós-guerra do Paraguai, cada cidadão que lutou na guerra do Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, teve o direito de mudar o nome e receber uma certa quantidade de dinheiro, de terra. Mudar o nome assim, qualquer um? Você Mudar o nome. Tem muita gente que era bandido, né? Que era preso, degradado, né? Degradado, era preso, lutou, né? E teve a sua ficha abonada. Ou seja, mudou de nome depois. E ganhou terra. Ganhou terra em tudo quanto é lugar aqui no estado. 100 anos depois é um próspero... Né, um próspero fazendeiro, rico, com os filhos todos progredindo, cheio de coisa, e dizendo, não, essa terra é minha. Em 1910, o Rondon demarcou várias áreas aqui. O fazendeiro foi empurrando a terra com a barriga. A cerca, foi empurrando a cerca. Ou ele batizava o filho do cacique lá. Do cacique. Batizava. Não, dá pra você arrendar esse pedacinho pra mim? Daqui um pouco o cara já passou 10 anos ali e já ficava como terra dele. Então, tem áreas que eram 70 mil hectares, ficaram reduzidas em 5 mil. É o que tá acontecendo lá no Pará, né? Não, sim. Aí grila depois anistia todo mundo daqui da... Eles vão invadir. A única terra que não invade é a área dos Caduels, porque não tem entrada. Não tem uma entrada, ela é cercada de morro, é um buraco lá dentro. Sim. Então, para você entrar, você tem que passar pelo morro. Uma questão nos anos 80 que veio até o Juruna resolver tudo, não foi que eles deixaram o cara de refém, eles arrendavam, não era uma coisa assim? Não, na realidade, aquela época eu tava lá. É? Eu tava lá. Você não apanhou deles, não? Não. O Bosco que foi amarrado, todo pintado. A gente chamava de retomada, né? Foi a retomada, né? Mas por quê? Na realidade, a FUNAI arrendava as terras dos índios e o dinheiro ia para tal da renda indígena. Sim. Só que nunca retornava. Lógico. Não, o dinheiro arrendava 50 mil hectares da área Caduel aqui, dá 1 milhão por mês. Vou investir esse 1 milhão. Vou botar lá no Rio Grande do Sul. O cara quer construir uma... Os índios não eram donos do próprio dinheiro. Não era nada. Tutelado. Era tutelado. Então... aí teve... os conflitos começaram na área da Morraria, onde é o assentamento Canaã lá, hoje lá, que fizeram um assentamento lá. Chama assentamento Canaã. Canaã, né? E era Morraria. Teve uns políticos que incentivaram, aliás, políticos incentivaram as pessoas a invadir aquela área que era uma passagem para a área Caduel. Os índios Caduel fecharam aquilo ali e não deixaram. E mataram muita gente ali. E acabou o distrito de Morraria. Chamava distrito de Morraria, que era o distrito de Miranda. Que virou Bodoquena, não sei que repartiu, que fim que dá. Né? Mas teve políticos envolvidos até o pescoço ali naquela questão ali. Quando os índios começaram a estar no conflito lá e morrer gente, aí começaram a desaparecer. Lá eu estava lá, eu e Ordonez. Isso aí aconteceu então porque eles queriam que acabasse esses arrendamentos para eles
Basicamente Não, na era realidade, isso. eles Que o queriam- Juruna foi lá. Não, aquela vez que o Juruna foi lá, eu tava lá, na realidade eles queriam que o dinheiro... Juruna foi um deputado federal indígena, acho que foi o primeiro, Foi o primeiro provavelmente, do Brasil. né? Aham. Na realidade, o Juruna, eles queriam... eles fecharam a área todinha ali. Não teve nada a ver com o conflito com o assentamento Canaã. Ah, Na realidade, eles pegaram a Santo Onofre, que era a fazenda Santo Onofre, que era ali em Bonito, que era próxima a Bonito, né? Para retomar. Retomar, ou seja, ela está arrendada? Tá. Para quem que ela está arrendada? Para o seu Norivaldo lá de Aquidauana. Então, nós queremos que esse dinheiro do seu Norivaldo seja aplicado aqui na aldeia. uhum. Nós queremos que construa um posto de saúde, que construa uma escola, que se o dinheiro é do arrendamento, tem que voltar para dentro. E aí teve o Juruna para intermediar a questão. Hoje em dia ainda é arrendada essas terras deles ou não? Uma parte, tem boa parte que é arrendada entre aspas, né? Que elas praticamente não pode ser arrendada, né? Mas então... Voltando lá atrás, foram duas coisas para resolver. Por essa questão do arrendamento, que era da terra, renda indígena, e essa questão do assentamento Canaã lá, que era o INCRA. O INCRA ele pegou aquela área ali e eu não sei se ele incentivou, ele queria levar a gente para lá. Aqui nesse Brasil, né? O cara chega e fala, vamos lá, é da devoluto. Constituição de 88 também, né? E foi bem antes da Constituição. Aí tinha esses rolos todos. Tinha. Os caras entravam lá e tomavam conta. E o INCRA participou dessa reunião. O INCRA participou. Então, aí o INCRA assumiu o compromisso de retirar os assentados que eles tinham levado, que estavam dentro da área Caduel, para fora. Era um monte de colono, né? Era um monte de colono que veio, veio de tudo. Os políticos incentivavam, né, cara? Os deputados estaduais aqui da nossa Assembleia Legislativa ali, todo mundo tinha uma parcelinha ali, né? Não pode falar citar o nome porque você não tem prova, mas, enfim. Se você for colocar o pingo nos is aí, não sobra nenhum, né? E a Constituição de 88 depois, você já era servidor ou não? Já. E aí melhorou mesmo, assim, alguma coisa? Assim, a estrutura dela era para melhorar, né? Mas não melhorou, não. índios. Continua a tendência que eu tô vendo tá indo... Ela tá terceirizando, vai acabar, né? Por quê? Na época do governo Collor, o Collor que acabou. Na realidade, a FUNAI era uma autarquia, né? E no governo Collor, o Collor pegou assim, o dinheiro da agricultura vai para o Ministério da Agricultura. Se o índio quiser, ele vai pedir lá no Ministério da Agricultura. O dinheiro da saúde vai para o Ministério da Saúde. O dinheiro da educação vai para o Ministério da Educação. Então, a FUNAI recebia, vamos supor, 5 milhões, ela passou a receber 500 mil reais. Né? Ela ficou com os índios e com os problemas, né? Agora, você tem uma escola dentro de uma área indígena e você não tem um Ministério da Educação atuando lá. Você tem um surto que nem teve agora de sarampo dentro de uma área indígena e você não tem o Ministério da Saúde, você não tem o SUS lá dentro. Aí criaram a Secretaria de Saúde Indígena, né? Que, não, vão... Na realidade, não atende mesmo. A FUNAI estava lá, presente, ou seja, a FUNAI saiu de dentro da área indígena, né? Ela tinha as operações, eu lembro, as operações da FUNAI eram todas operações em conjunto com o Exército. O Exército tinha, acho que era a CISO. Ação cívico-social, né? E eles tinham ônibus, dentistas, médicos... enfim, psicólogos, farmacêutico, não, tinham todas o atendimento completo. E foi a partir do governo Collor, acabou. Até a antecessora da FUNASA trabalhava junto também, né? A Sulcan, né? Fazia da água, né? Faziam poços de saúde, poços artesianos lá, e depois com o Collor ele mandou tirar tudo, tirou tudo. E ninguém reclamou, né? Quem era para reclamar, não reclamou. Então, ficaram batendo, a sociedade ficou batendo palma. Que ótimo presidente, lindo, maravilhoso. Então, acabou.
Nessa época já Dourados já tinha. Aliás, Dourados não, geral. Eu tava vendo. Hoje em dia tem esse fenômeno que parece que estão querendo implodir os índios de cima, de dentro pra fora, que é igreja evangélica, né? Tá em todas as aldeias, e cacique virando, todos, né? Parece que estão até desaculturando eles. Olha, vou te falar uma coisa. Os índios sofreram muito sobre essa questão da religião, né? Eles tinham religião. Chegou os cristãos, né? Chegou o pós-cristianismo, veio os evangélicos, né? Os evangélicos, eu não tenho nada contra eles não, mas é assim, veio de uma maneira abrupta, porque cada cidadão índio que tem um pouquinho a mais, que se acha bom para pregar, ele pega a Bíblia, põe embaixo do braço e diz que está pregando para o povo. Então você não, a Constituição dá o direito a ele. Né? E aí que então ele vai lá e muitas vezes nós tivemos conflitos entre a FUNAI e os pastores evangélicos. É? Aí o cara falava, mas eu sou índio, eu estou pregando para o meu povo, você não pode me proibir. Aham. E eles têm uma coisa que é essa questão. Ah, isso é proibido, isso é pecado, isso não é pecado, isso, faz aquilo. E acaba... É a mesma coisa. A quantidade de índio que morreu aqui com vacina e os caras falando que não era para vacinar. Né? Não é nada contra os pastores. Mas a quantidade de igreja evangélica dentro das comunidades, porque é fácil você montar. Você vai lá e monta uma igreja evangélica. Não tem. Nada para regulamentar. Não tem regulamentar. O cacique, se ele vê que tá rendendo para ele, ele vai entrar no jogo. Então, a moda evangélica se pegou hoje, porque você chega no final de semana, você pagou 10 o dízimo lá, tá liberado dos pecados. Acabou, né? Então você pode beber, pode fazer o que for e depois tá liberado. Não tem nada mais. E cada um... dentro das comunidades indígenas tem um monte de tá pregando, tô pregando a palavra de Deus, mas e aí? Sabe, você é Quiniquinal. Quiniquinal, por tradição, por exemplo, ele era muito místico, né? Acabou tudo, não tem mais nada, né? Até o próprio Cadiuel, que era restrito à questão dos evangélicos, ele sempre colocou os evangélicos lá longe, né? Sempre teve a questão, a questão do Goeno Modi lá, que era o deus deles lá, o criador deles lá, sempre colocou fora, agora já tá dentro. Tá dentro, abraçado. Agora o cara tá abraçado, ele põe a Bíblia embaixo do braço e sai pregando. Agora não tem nada, não vou fazer o quê? Infelizmente, é dessa forma, a gente não pode. É um direito que ele tem, né? Não, por isso que eu falo que tá implodindo de dentro pra fora. Né? Tá, mas Dourados sempre foi isso. Agora, Dourados, se você for ver, Dourados é um caldeirão, né? Um caldeirão cultural ali. Mas o evangélico, ele tá dominando ali, porque o Guarani e o Cadiel sempre foram muito restritos. O Guarani, ele foi muito católico, né? Por causa das missões lá de trás? Por causa das missões. Lá ele já vem arraigado, o cristianismo dele é de sangue. Né? Tanto é que aquele, esqueci o nome, que ele usa lá é uma cruz. O Yanderu usa lá é uma cruz. Você pode ver lá, aquilo lá é um marcador deles. Né? Aquilo lá tem um maracá de um lado e a cruz do outro. Sabe? É uma coisa que está arraigada nele. Agora, entra os evangélicos, entrou e eles vão convencendo o cara que aquilo ali não presta, que aquilo ali é coisa do... Magia negra. Magia negra, que é do diabo. O cara vai largando. Aí ele falou, não, eu te dou uma cesta básica se você largar, mano, se você for frequentar a igreja. E aí vai. Ô Vinícius, tem uma pergunta pra ele enquanto eu vou ao banheiro? Puxa aí. Geraldo, sim. Essa questão indígena, principalmente na região de Dourados, é muito pesada. E alimenta também um problema que a gente tem muito forte em Mato Grosso do Sul, que é o preconceito. Sim.
Acho que assim, a gente como jornalista, por exemplo, você colocou uma matéria qualquer coisa lá, é bêbado, pega dinheiro e não e gasta com cachaça, e que quem minimamente tem consciência pode ajudar a combater esse preconceito ao indígena aqui em Mato Grosso do Sul. Olha, isso daí, ele já vem de uma sociedade nossa, né? Que ela é induzida para desmantelar não só o índio, mas o negro também. Ela vem, o olhar dela é diferente. Ela vem para falar que o índio, o índio não gosta de trabalhar. Quando há 100 anos atrás, o índio que sustentava essas cidades, plantava fruta, verduras, né, e pequenos animais, né? Agora, é tudo para levar vantagem. Eu vejo dessa forma. É tudo para se apropriar da terra dos índios, mandar ele embora, né? Porque se não fosse... É muito simples essa questão dos fazendeiros, desse conflito para resolver. É uma coisa que ninguém... mas é complicado. Por que é complicado? Não é. A terra é do índio. Está demarcado, delimitado lá, criado lá. Por que tem esses conflitos? Porque a União, o Estado, ele não paga a terra nua. Ele paga os benefícios. Ou seja, é simples. Você vai à linha aqui da UANA, pega uma fazenda ali, vou desapropriar e vou te pagar. Pronto. Você vai pagar 1,5 milhão. Mas se a área é indígena, ele vai pagar só a cerca e a casa. E o fazendeiro não quer. Ele não quer mesmo. Pô, aquilo ali foi o pai dele que grilou, o avô dele que grilou, né? Empurrou a cerca com a barriga lá, né? Não vou dizer que todo mundo fez isso, mas fez. E ele vai querer uma vantagem. Agora, se o Estado não pode pagar aquilo que é dele. É a mesma coisa, você tem essa mesa. Eu falo, eu me apropriei dessa mesa. Aí você fala, você tem que devolver a mesa. Eu falo, não vou devolver. Não, você tem que devolver. Ah, não, só se você me pagar R$1.000. Ah, não, mas a mesa é minha. Você entendeu? É uma questão de bom senso. Isso aí, como todo bom brasileiro, o fazendeiro quer levar vantagem. Sabe? Ah, não, eu tô aqui desde quando? Desde quando? 150 anos, 100 anos atrás, isso daqui era mato. A partir de 1910, que criou a estrada de ferro no noroeste do Brasil, né? Se colocou 500 hectares de um lado e 500 hectares para quem quisesse. Ele mandava um telegrama para Cuiabá, que Cuiabá te mandava posse de terra. Ah, não, eu quero uma posse de terra lá em Niuaque. Mandava um telegrama para Cuiabá e lá, você tem que demarcar tantos metros para cá. Ah, não, mas vai pegar terra indígena lá? Não vai pegar, mas e daí? Né? As terras indígenas estão todas aí. Né? Como que você vai fazer atender uma situação dessa? E Dourados é a mesma coisa. O governo federal foi lá, Panambi, que é a coisa mais absurda do mundo, era uma área indígena, o governo foi lá e demarcou e deu para os colonos. Tirou os índios e deu para o colono. A Cerro Marangatu, aqui embaixo, ali no Antônio João, era uma área indígena. Os caras foram lá, tiraram os índios e colocaram lá do lado do Paraguai. Isso, Getúlio Vargas, né? Não. No Getúlio Vargas, mas eles usaram os índios, por exemplo. Você sabia que ali na época da coluna Prestes, para quem gosta de ler, eles usaram os terenos, montaram um exército de índios terenos para repelir, para caçar o Prestes. Sério? Sério, deram armas, Não sabia, não. Não, criou um destacamento. São coisas que a história esconde, né? Não interessa. Caramba. Esses dias que eu vi que a coluna passou em Costa Rica, vários locais provavelmente. Aqui, Ponta Porã. Ali ali os índios terenos estavam construindo uma região ali em Dourado, porque ali em Dourado tá um telégrafo. Sim. Telégrafo. E aí montaram todos os trabalhadores indígenas que o Rondon contratava,
foram trabalhar para o exército para caçar os homens da coluna Prestes. Então o índio serve para caçar comunista. Não serve para outras coisas, né? Para ter terra para ele. É um assunto que merece ser estudado aqui, né? Não, sim, era ali no Rondon estava construindo. Sim. O meu avô passou telégrafo lá no Mato Grosso também, então, os terenos, o Rondon gostava muito dos índios terenos, porque o tereno tem a facilidade, ele pega por osmose. Né? Se ele conversar com outro índio de outra tribo ali, daqui um pouco eles já estão conversando entre eles, ele se adapta muito bem. Ele tem uma facilidade em aprender as outras línguas, né? Tanto é que ele é um dos maiores pregadores da Bíblia, né? Lógico, ele vai pregar. Misericórdia, glória. Ele tá pregando lá em Dourados, eles põe a Bíblia embaixo do braço e sai ali. Ô, Geraldo, eu acho que acabou deixando até um gancho pra gente conversar mais agora, pegar esses outros usos dos índios aí. Vamos conversar de outros. Agradeço muito a sua presença aqui, a gente ter falado. Eu que agradeço o espaço. Eu acho que deixa como é que fala, uma janela aberta para muitas pessoas pesquisarem, estudarem, né? Muitas coisas. A história do nosso estado é uma maravilha. Pena que nós temos pouca gente que se interessa por isso, né? Com certeza. Meu amigo que tá aí ouvindo a gente e assistindo aí no PodTop, muito obrigado pela participação. Essa conversa vai estar você pode escutar no seu agregador de podcast favorito, no YouTube, e os melhores cortes também você encontra lá. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixa aí nas nossas redes sociais, que a nossa equipe vai ler, porque eu não tenho tempo. Grande abraço.